E aí, depois, no finalzinho da aula, eu vou perguntar se mais alguém tem um caderno para me mostrar, tá? Depois que a gente terminar de corrigir, eu vejo se alguém tem um caderno de programa de saúde para me mostrar, para eu anotar aqui, tá bom? Nós vamos começar com a página 266. O exercício da página 266. Então, vamos procurar lá. Módulo 3. A gente já está quase terminando esse módulo. Falta só algumas atividades. Professora? Oi, Yasmin. Normalmente, eu imprimo as fotos do programa de saúde e tudo. Sim. Só que, tipo, eu deixo dentro de uma pastinha. Eu separo e deixo dentro de uma pastinha. Só que aí eu vim viajar e eu não trouxe a pastinha. Mas, tipo, tá tudo lá dentro. Ok. Sexta-feira você vai estar com ela? Na aula de sexta-feira? Não, só semana que vem. Tá bom, então semana que vem eu te pergunto. Tá. Bom, então vamos lá, página 266. Nós estávamos falando semana passada sobre os seres vivos, né? Aí nós estudamos uma parte que falava sobre as células dos seres vivos, a diferença das células dos seres vivos. Aí vimos a célula dos animais, vimos a célula dos vegetais e vimos as células das bactérias, tá? Depois, nós vimos, na aula de quarta-feira, os níveis de organização dos seres vivos. Como que eles são organizados até formar o organismo inteiro, né? Então, a gente viu que eles têm células, mas aí, quando tem um conjunto de células, formam os tecidos. Quando tem um conjunto de tecidos, vão formar os órgãos. Quando tem um conjunto de órgãos, vão formar os sistemas. Aí a gente viu que existem vários: sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório. E depois, o conjunto de todos esses sistemas vai formar o organismo completo, né? Que é o corpo todo completinho. Isso foi a última coisa que a gente falou, tá? Nesse exercício que a gente vai corrigir agora, da página 266, falava exatamente sobre isso, sobre essa parte das células e sobre o ciclo de vida dos seres vivos, os níveis de organização, tá? Então, vão aparecer questões aí bem diferenciadas para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto que a gente está estudando, tá? Bom, outra coisinha também, outro recado. Ontem eu coloquei lá na plataforma um recadinho para vocês sobre a matéria da prova, tá? Nossa prova é dia 25, aí eu coloquei lá o capítulo que vocês vão estudar e as páginas, tá? Essa parte de seres vivos, como a gente ainda não terminou, não está na prova. Só está na prova o capítulo 5. Então, são todas as páginas do capítulo 5, tá? Então, eu ontem deixei um recadinho lá na plataforma para vocês, tá bom? Aí depois vocês deem uma olhada nas páginas que vocês vão precisar estudar, tá? Nossa prova é dia 25. E a parte de programa de saúde, que eu falei para vocês que vão cair 3 questões, vocês vão estudar esse texto que vocês copiaram sobre verminoses. Vão ler o texto e vão estudar o exercício que a gente corrigiu sexta-feira. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos corrigir. Peraí, ô tia, você viu se chegou o que eu enviei? Então, eu vi o seu recadinho ontem à tarde na plataforma, aí eu respondi para você de novo meu e-mail, mas eu não olhei o meu e-mail não, porque ontem minha filha teve aula à tarde, aí ela ficou com o meu computador, aí eu ainda não olhei não. Mas hoje, quando eu terminar a aula, eu olho, aí te dou um ok. Tá bom?
Eu só vi Tá. o seu recadinho da plataforma. Aí eu Não, eu sei, você me respondeu. Eu pedi para depois que coloquei você o e-mail checasse se chegou lá para mesmo. você, mas eu não cheguei a abrir o meu e-mail, não, porque o meu computador estava com a minha filha a tarde toda, que ela estava assistindo aula, aí eu não consegui ver. Mas hoje, assim que terminar a aula aqui, eu vou conferir. Aí eu te dou um ok, tá? Aí você fica de olho lá na Ah, plataforma, tá. que eu vou colocar um ok de recebido lá para você, tá bom? Bom, então vamos lá. Página 266. Número 1. Observe as dicas abaixo sobre as características de diferentes células. Deixa eu só marcar aqui a presença de Pedro, para eu não me perder. Aí tem o primeiro pontinho aí, ó, o primeiro tópico. A célula 1 apresenta parede celular. A célula 2 apresenta organelas delimitadas por membrana. A célula 3 é eucarionte e apresenta a mesma característica da célula 1, mas de composição diferente. Letra A. Classifique as células acima em bacteriana, vegetal ou animal. Foram os 3 tipos de células que nós aprendemos, tá? Os animais, eles têm um tipo de célula, os vegetais, ele tem... Tá bom, Pedro. Os vegetais, ele tem um outro tipo de célula e as bactérias têm um outro tipo de célula, tá? Aí tá lá, temos que classificar então. O que vocês colocaram na célula 1? Apresenta parede celular. De quem é essa bactéria aí? Células vegetais? Vegetal? Não, eu acabei dando a resposta, eu acho. De quem é a célula do número 1 que tem parede celular? Eu acho que é a resposta, gente. É a bactéria, o vegetal, a célula vegetal ou a célula do animal? O que vocês colocaram? Célula animal? Célula vegetal. Não, acho que é do Vegetal? animal, não. A primeira eu coloquei vegetal, professora. Então, vamos lá. A célula animal é a única que não pode ser, tá? Por quê? Porque a célula animal é a única que não tem parede celular. Então, a gente vai ter que analisar a vegetal e a bacteriana, porque só essas duas é que tem parede celular. A célula animal não tem. Bacteriana. Então, a gente já vai descartar essa. Então, ficamos entre a bactéria e o vegetal. Só que aí, ó, na 2 está assim, apresenta organelas delimitadas por membrana, e na 3 diz que é eucarionte e apresenta a mesma característica da célula 1, ou seja, na 3 são eucariontes, tem um núcleo delimitando a membrana e tem também a parede celular. A bactéria tem núcleo? A célula da bactéria? Tem uma membrana delimitando o núcleo ou é tudo espalhado lá no citoplasma? Eu acho que é todo espalhado. É tudo espalhado. Então, a célula 1 está se referindo à célula bacteriana, porque na 3, ó, está dizendo que é uma célula eucarionte. Seres eucariontes são seres que possuem células com uma membrana delimitando o núcleo. Se a bactéria não tem isso, a número 3 não está se referindo à bactéria, está se referindo à célula vegetal. Então, a número 1 só pode ser célula bacteriana, tá? Isso, bacteriana. Então, vamos escrever aí no número 1, célula 1, célula bacteriana. Aí, na 2, ó, está dizendo que apresenta organelas delimitadas por membrana. É a nossa célula, a célula animal, tá? Então, na célula 2, nós vamos escrever célula animal. Vou colocar lá no chat. E, por último, a célula 3, que tem, ó,
eucarionte e apresenta a mesma característica da 1, que é a parede celular. Então, é célula vegetal. Então, vamos lá. Número 1. Qual é a primeira, tia? A primeira é célula bacteriana. Letra A. Tô colocando no chat. Estou colocando lá no chat. 1. Célula bacteriana. 2. Célula animal. E 3, célula 3, célula vegetal. Pronto, número 1 ficou assim, letra A. Agora, na B, a gente vai ter que citar uma outra característica, sem ser essas que o livro colocou, para identificar a célula 1, a célula 2 e a célula 3. Então, a gente vai ter que pensar em outra característica sem ser essa que o livro já citou. Essa que o livro citou não vale, tá? Então, na letra B. Célula 1, ó. A célula 1 é a célula da bactéria. Aí o livro falou que a célula da bactéria apresenta parede celular. Qual é outra característica dessa célula bacteriana? Poderia escrever, tipo, as células vegetais, apresentam grandes... Não. Não, é da bacteriana. A célula 1 apresenta parede celular, não é? Repete, a bacteriana apresenta parede celular. Tia, eu botei que não. Tá, mas isso já está lá no livro. A gente não pode escrever isso, porque lá na característica da célula 1, o livro já escreveu isso. Tem que ser outra característica. Fala, Richard. Eu botei que não apresenta o núcleo delimitado por membrana. Isso aí, excelente. Então, vamos colocar isso. Certinho. Letra B, número 1. Tia, se minha voz estiver ruim, é porque eu estava no quarto da minha mãe. Eu acordo exatamente agora. Ah, tá bom. Não apresenta núcleo delimitado. Até a minha está meio engasgada hoje, porque a gente acordou agora, daqui a pouco vai melhorando. Núcleo o quê, tia? Até a minha voz está meio estranha hoje, a gente acordou agora, daqui a pouco vai melhorando. Ó, então tá lá, ó, na letra B, no número 1, não apresenta núcleo delimitado por membrana. Aí na 2, ó, na 2 ele colocou que apresenta organelas delimitadas por membrana. A gente tem que colocar uma outra característica sem ser essa. O que vocês colocaram? Essa é a do vegetal, tia? Ou do animal? É do animal, a célula 2, ué. Do animal. É da animal, isso. Eu colocaria, tipo, contém a estrutura que contém a maior parte do ácido Apresentam grandes váculos e organelas que armazenam substâncias. Tia, Gente, vocês sabem me dizer se tem alguém, algum aluno que entra com o nome de Nicolas? Sim, Felipe. Sim, Felipe. Felipe. Felipe? Ah, tá bom. Tá bom.
É porque colocou aqui Nicolas, eu não reconheci. Tia, posso falar? Bom, vamos lá então. O que vocês colocaram? Fala, Richard. Eu botei o núcleo, a estrutura que contém a maior parte do ácido. Aí eu não sei falar esse nome, não. Ácido ribonucleico, é isso? É desox, esqueci o resto. Desóxido-ribonucleico. Aham. Isso, tá. Pode ser. É isso aí mesmo. Mas não precisava colocar esse nome grandão, não. Ó, para quem está entrando agora, nós estamos corrigindo a página 266. Estamos na letra B. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar isso aí, então. Na célula 2, presença. A célula quê? Oi? A célula apresenta? A célula apresenta núcleo. Espera aí que o meu saiu errado. Núcleo delimitado por membrana. Ou alguma coisa relacionada ao núcleo, tá? Como o Richard colocou. Também tá certo. E por último, a célula... Oi. Membrana é o quê mesmo? Membrana é uma proteção que tem por fora. Deixa eu tirar aqui do chat, tirar aqui e mostrar na foto. Vou me ver aqui que eu vou te mostrar. Olha só, uma proteção que a célula tem. Então, ela tem uma membrana por fora e uma membrana no núcleo. Ó, aqui é a célula animal. Ela tem uma membrana por fora, tá? Que é a proteção dela de fora. E aqui nesse roxinho, que é o núcleo, na célula animal, o núcleo ele também é delimitado por uma membrana. É uma proteção que ele tem. Tá? É como se fosse uma casquinha protegendo. Tá? Isso que é membrana. Na célula bacteriana, ó, vou mostrar de novo a vocês, para vocês lembrarem da semana passada. Na célula bacteriana, não tem esse núcleo, não tem essa membrana delimitando o núcleo. O DNA, que é o material genético da bactéria, fica todo espalhado, ó, essa linhazinha fica toda espalhada pelo citoplasma. Tá? Porque não tem essa membrana delimitando esse núcleo, protegendo esse núcleo. Aí o DNA fica todo espalhado, sem proteção nenhuma. Tá? Essa é a diferença. Agora vamos continuar. Vamos lá para... Deixa eu colocar no chat de novo. Agora a 3, ó. Na 3, ele disse que é eucarionte e apresenta a mesma característica da célula 1. Ou seja, tem parede celular. Que outra característica que a célula vegetal tem? Sem ser essa que o livro colocou. Apresentam grandes vacúolos. Isso. Muito bem. E organelas que armazenam substâncias. Isso aí, tá certo também. Presença de vacúolos grandes. Muito bem. Quem colocou também que possui plastos ou cloroplastos também tá certo. Tá? Aí, no número 2, ele pede para a gente diferenciar a célula procarionte de célula
eucarionte. O que vocês colocaram? Essa é bem fácil. Eu coloquei assim: as células eucariontes têm estruturas complexas formadas por membranas. Já as células procariontes não têm núcleo, não possuem núcleo. Isso aí, correto. Quem colocou diferente? Certinho de Kailane. Então, vamos lá. Vou colocar aí no chat para vocês conferirem de vocês. As células eucariontes apresentam núcleo delimitado por membrana. E as procariontes não possuem. Então, nós, seres humanos, e todos os outros animais, somos seres eucariontes, tá? Todas as nossas células têm essa membrana delimitando o núcleo. Os procariontes são as bactérias, que não possuem essa membrana delimitando o núcleo. Na célula da bactéria não tem o núcleo, que foi aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Todo o material genético da bactéria fica todo espalhado pelo citoplasma, tá? Não fica organizadinho dentro do núcleo, protegido dentro do núcleo, tá bom? Essa é a diferença. Então, corrijam aí, por favor. Aí, na número 3 é mais fácil, porque a gente tem aí um quadrinho com algumas palavras e a gente tem que completar as frases que estão aí embaixo com essas palavras do quadrinho, tá? Então, essa atividade aí é bem tranquila. Vamos lá, então. Número 3. Opa. Não foi aqui. Número 3, então. Letra A. Utilize as palavras do quadro a seguir para completar as frases referentes ao ciclo de vida. Bom dia. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, eu cheguei atrasada. Olha, pega seu livro, abre na 266, nós vamos começar a corrigir a número 3. Número 3 da 266, aí depois você pega o 1 e o 2, tá? 266, número 3. Bom, aí nós temos aí, ó, o quadrinho com a palavra ciclo, crescimento, nascimento, gameta, morte, assexuada e sexuada. Aí temos as frases para completar. Letra A. A primeira etapa do ciclo de vida de um ser vivo é o... Nascimento. Isso, muito bem. Está faltando aí. Isso, está faltando a palavrinha nascimento. Então, só completar aí. E a última é o... Não. Ou a... Morte. Morte. Muito bem. Amor. Não. Então, no primeiro tracinho, nascimento. E no segundo tracinho, morte. Que isso? Lembrando que o ciclo de vida de todos os seres vivos
começa com nascimento, depois crescimento, desenvolvimento e reprodução, e depois a morte, tá? Ele passa, geralmente, né, todos os seres vivos passam por essas etapas. Alguns morrem antes, né, mas na sua grande maioria passam por essas etapas. Vão nascer, vão crescer, vão se desenvolver, vão se reproduzir e vão morrer, tá? Falamos isso também na semana passada. Agora, na letra B. Na reprodução... Assexuada. Desliga seu microfone, Josinha. Josias, desliga seu microfone que eu estou falando e está dando eco aqui na gravação. Só deixa ligado se você quiser falar alguma coisa. Letra B. Na reprodução, não há participação de Assexuada. Isso, muito bem. Assexuada. Aí, na C. De novo, ó, na reprodução, células reprodutoras masculinas e femininas, denominadas gametas, se unem para formar um... Qual é essa reprodução? Sexuada. Muito bem. Sexuada. Isso aí. E, por último, a letra D, chamamos de... Ciclo. Ciclo. Muito bem. Chamamos de ciclo de vida porque os filhotes deverão seguir as mesmas etapas vividas por seus pais. Então, repetindo, todos os seres vivos passam por esse ciclo de vida, tá? Só não conseguem completar tudo se morrer antes, né? Mas se obedecer à lei natural da vida, vai nascer, vai crescer, vai se desenvolver, vai se reproduzir e vai morrer, tá? Agora vamos para 267. Número 4. Brian, sem brincadeira. Número 4, então. Ó. As fotografias abaixo mostram a reação dos olhos de duas pessoas em ambientes diferentes. Uma das pessoas permaneceu em um ambiente com pouca luminosidade. Em resposta a essa condição, a íris aumentou a abertura da pupila do olho. Então, ó, aquela parte pretinha do olho, a bolinha preta, tá grandona, tá? Depois, na outra, ó, a outra pessoa permaneceu em um ambiente com maior luminosidade do que a do ambiente anterior. Com isso, a íris diminuiu a abertura da pupila do olho. Então, a pupila está pequenininha. Uma está maior, a outra está menor. Então, com relação à claridade, à luminosidade, a nossa pupila, ela consegue fazer essa modificação, tá? Se a gente tiver num ambiente de pouca luminosidade, ela fica um pouco maior. Se a gente tiver num ambiente externo, né, um ambiente ensolarado, por exemplo, ela fica bem pequenininha, que é uma forma dela proteger o olho, né, dessa claridade, dessa luminosidade. Aí ele pergunta lá na letra A, ó, as situações apresentadas acima representam uma característica de seres vivos. Que característica é essa? Estímulo do ambiente. Passa a minha resposta, professora. Pode. Os seres vivos são capazes de responder a estímulos do ambiente. Isso, exatamente isso. Yasmin, o que você falou? Que você falou muito baixinho, não deu para eu identificar. Eu falei só estímulo do ambiente. Isso aí, certinho.
Muito bem. Então, ele pergunta, ó, que característica é essa? Os seres vivos respondem Quando que sua prova vai a cair? estímulos. Oi? Quando que sua prova vai cair? Já vou falar isso já. Eu já Eu tô lá tinha na faculdade, mas falado, tô no mas eu vou celular falar já. de novo, que entrou bastante gente agora. Só um instantinho. Os seres vivos respondem a estímulos do ambiente. No iniciozinho da aula, eu falei, só que você não estava, Mariana. Vou repetir para você, para Ana Clara, para Miguel, que entrou depois. Ontem a tia colocou lá na plataforma um recadinho para vocês exatamente sobre isso, sobre a prova, tá? A nossa prova vai ser dia 25 e eu coloquei a matéria que vocês vão precisar estudar lá na plataforma, que é o capítulo 5. Esse capítulo que a gente está corrigindo agora é o capítulo 6. Como a gente ainda não terminou, eu não coloquei ele, tá? Então, só vai cair o capítulo 5. Aí eu coloquei todas as páginas que vocês vão precisar estudar lá na plataforma, tá? Somente o capítulo 5 do módulo 3 e o texto de verminoses que vocês me mostraram na semana passada. Vão ler o texto e vão estudar aquele exercício, que vão ter 3 questões dali na prova. E as outras 7 vão ser de ciências. Tá bom? Então, o pessoal que entrou aí depois, vê lá na plataforma um recadinho que eu coloquei ontem com as páginas, para vocês estudarem certinho. Agora, na letra B. Qual o fator que causou as alterações apresentadas? Qual foi o fator da natureza? Não, coloquei uma coisa que eu achei. Eu botei assim, nesse estudo, estímulo no ambiente, como variação da temperatura e luminosidade. Isso, mas aí nesse caso aí é só com relação à luminosidade, tá? A temperatura você não precisava colocar, não. Tá bom? Mas pode deixar, porque também é um processo de alteração. Só que nesse caso aí, estava relacionado só à luminosidade. Bota a letrada do 67, eu saí sem querer, aí saiu. Vou tentar pegar. Tá, peraí. A letra A da 267 é os seres vivos respondem a estímulos do ambiente. Coloquei de novo. Vai lá ver que eu coloquei de novo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vê se foi. Foi? Tá bom. Já foi, já. Então, copia aí. E a B está embaixo, a luminosidade, tá? Agora, na C. Observando as situações acima e sabendo quanto menor o tamanho da pupila, menor a quantidade de luz que atinge o interior dos olhos, qual a importância desse tipo de variação no tamanho da pupila? Pois se a pupila continuasse cheia, tipo, ele entraria mais luminosidade e faria mal para nossa vista. Muito mais Coloquei. nítido, tipo, alguma coisa assim. Quem colocou diferente? Posso falar a minha, professora? Pode. Ela permite em ambos as situações que continuamos vendo. Ok. Quem mais colocou diferente? Mais alguém?
Não? Então, vamos lá. Vou colocar no chat para vocês corrigirem aí. Mariana caiu, Mariana? Você já conseguiu voltar? É, só por causa que eu apertei um botão, meu celular travou todo e eu caí. Um botão. Tem problema não. Coisas da internet. Thiago botou uma resposta aqui que eu falei, senhor. Eu botei, eu caí. Aí, levanta. Levanta, tô vendo. Fia, que página? Estamos na 267 ainda, na letra C. Ah, tá. Estou colocando a resposta da letra C. Essa variação controla a quantidade de luz que atinge o interior dos olhos. Pronto. Aham. Professora, eu deixo o meu ou boto os daí que colocou? Pode deixar o seu, tá certo também. O seu tá certo, de Nathalie tá certo. Tá bom. Vou deixar o de vocês. Agora a letra D, ó, essa cada um acho que vai colocar uma coisa, porque tem várias respostas também. Cite outra característica dos seres vivos. Na questão, citou a característica dos estímulos, né, do ambiente. Mas me cite aí uma outra característica que o ser vivo pode ter. Metabolismo. Isso, possui metabolismo. Quem mais colocou diferente? Essa tem várias respostas. Posso falar a minha, professora? Pode? Eu coloquei metabolismo, reações químicas que ocorrem no organismo dos seres vivos para obter energia. Ótimo, você explicou o processo todo. Quem mais colocou diferente? Essa tem várias respostas. Ó. Pode ser o que Mariana colocou e Nathalie que completou a resposta, né? Possui metabolismo, possui células, possui... Pulmão? O que mais? Possui ciclo de vida, né? Essa tem várias. Tudo que um ser vivo tem, a gente pode colocar. Você perguntou como assim, o que mais o ser humano tem em relação a tudo? Tipo, ou problemas de saúde? Não é só o ser humano, os seres vivos de modo geral, tá? Quais são as características que os seres vivos podem ter de modo geral? Eles podem ter. Na questão número 4, está falando sobre reações a estímulos, né? Mas aí ele queria que a gente citasse outra característica. Então, ele tem reações a estímulos, que a gente já estava comentando. Aí você colocou que eles possuem metabolismo, então todos os seres vivos apresentam um metabolismo, todos os seres vivos apresentam células, todos os seres vivos possuem um ciclo de vida, tá? São características de maneira geral, que todos os seres vivos têm, não só os seres humanos. Todos os seres vivos, plantas, animais, seres humanos, tá? É de forma geral. Aí, ó, no número 5, lembra que eu pedi para vocês anotarem em cima do quadrinho amarelo uma sequência de como os seres vivos eram organizados? Eu pedi para vocês copiarem aquilo no livro exatamente de propósito, porque eu sabia que ia aparecer essa questão aí do número 5, ó. Só que essa questão, ela está faltando uns pedacinhos, então a gente tem que completar que pedacinhos são esses, tá? Então, vamos lá, ó. Escreva o nome do nível de organização correspondente à letra que completa a sequência a seguir. Então, nós temos células, depois de células nós temos o quê? Tecido.
Tecido. Isso. Tecido. Depois do tecido está aí o órgão. Depois do órgão, nós temos o quê? Sistema. Hã? Sistema. Sistema, isso, muito bem. E depois do sistema, nós temos o organismo, que já está aí também. Então, só faltava a palavrinha tecido e sistema, tá? Para a gente completar essa nossa sequência. Então, todos os seres vivos, eles são organizados dessa maneira também. Tem célula, aí quando tem um conjunto de célula, temos os tecidos. Quando tem um conjunto de tecidos, temos os órgãos. Quando tem um conjunto de órgãos, formam os sistemas. E quando nós temos um conjunto de sistemas, forma o organismo todo. Tá? Agora vamos para a correção da última página. Página 268. Número 6. As fotografias abaixo apresentam informações sobre a produção de papel. O papel é fabricado da madeira de árvores como o eucalipto. A madeira, mais especificamente a parede celular das células do vegetal, é transformada em uma pasta e encaminhada para o processamento, resultando em papel. Aí a gente tem aí duas figuras, né, mostrando esse processo. Primeiro, a madeira do eucalipto sendo cortada e depois, já lá na indústria, na fábrica, sendo transformada em papel. Aí ele pede para a gente desembaralhar, ó, essas letrinhas aí, seguindo as setinhas, para a gente descobrir o nome da substância que constitui a parede celular dos vegetais. Que palavrinha que vocês conseguiram descobrir aí? Celulose. Isso aí, muito bem, celulose. Celulose. Pronto. Ô, tia, Oi, Josias. o dinheiro é feito de quê? Também de papel, só que é um papel assim mais reforçado, né, para ele poder ter uma durabilidade melhor, tá? Então a gente chama esse papel de papel moeda. Já ouviram falar nessa expressão? Papel moeda? Não, é o papel que é utilizado para fazer o dinheiro, tá? Ele é um tipo de papel, só que é um papel mais reforçado do que esse que a gente usa para escrever, né? Para fazer a folha do caderno. Ele é um pouquinho mais resistente para ter uma durabilidade maior, né? Senão o Banco Central teria que fazer o dinheiro toda hora, a nota toda hora, tá? Então ele dura bastante tempo. Aí quando vai ficando muito velhinha a nota, aí eles retiram de circulação, fazem outras e colocam no lugar daquelas que eles retiraram de circulação. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Sim. Oi. Então, se o papel, Ah, se o dinheiro é feito de papel, por que Ah. nós falar a seguinte frase: dinheiro não vem da árvore? Agora, né? Porque por que a gente usa essa expressão? Porque como a árvore, tudo que a gente planta, né, nasce, teoricamente, se ele viesse da árvore, a gente poderia plantar uma notinha ou uma moedinha e iria ter uma árvore de dinheiro. Como a gente não consegue fazer isso, a gente usa essa expressão, que dinheiro não vem de árvore. Porque se viesse, a gente iria plantar. Quando a minha mãe fala E isso, aí, né, ia acabar com os nossos problemas. A gente não ia precisar mais trabalhar para ter dinheiro, né? Ia ser muito mais fácil. Então, por isso que a gente usa essa expressão. quando minha mãe fala isso, eu simplesmente falo: ah, não, papel, o dinheiro é feito de papel, o papel veio da onde? É, Aí ela, você tá falando o quê?
Ela de Eu vou correndo pro meu quarto na hora. Tá. Bom, vamos Não, na vou B, pro quarto. então. Letra B. A substância identificada no item A é encontrada na parede das células vegetais. Qual é a importância da parede celular para os vegetais? Para que a célula do vegetal tem aquela parte grossinha que é chamada de parede celular? Para que ela... Tem a função de proteger a célula, reforçando-a externamente. Isso, muito bem. Nathalie, quer responder, Nathalie? Professora. Não te ouvi, não. Sim, professora. Pode falar. Auxilia na produção e no suporte da célula vegetal. Evita Muito bem. Isso ela aí. ter rampa. Isso aí. Ela auxilia na proteção e suporte da célula. Muito bem, as duas respostas certinhas. E aí, na letra C, ele pede para a gente conversar, né? Para produzir papel, é necessário utilizar árvores. Existem plantações, deixa eu só fechar aqui no chat para eu poder ver melhor vocês. Existem plantações destinadas apenas a esse fim. No entanto, para que essas plantações sejam feitas, a vegetação nativa do local é retirada. Converse com seus colegas sobre que atitudes podem evitar o consumo excessivo de papel, contribuindo assim para a conservação da vegetação nativa. Então, a gente viu aí, por essa questão, que utilizam o eucalipto, né? Por que eles utilizam o eucalipto, a madeira do eucalipto? Porque o eucalipto, ele cresce rápido, tá? Ele tem um crescimento rápido. É uma árvore que cresce rapidinho. Então, eles vão ter a produção de papel mais rápido. Só que já existem algumas coisas, algumas técnicas que a gente pode fazer para evitar que toda hora fiquem cortando esses eucaliptos. O que vocês acham que a gente pode fazer para diminuir isso? Ô, tia. Dividir uma árvore no meio? Parar de dinheiro. Não. Posso falar, minha professora? Não entendi a sua, Mariana. Vou deixar você falar, Nathalie. Deixa eu só entender a de Mariana. Não entendi a de Mariana, não. Repete, Mariana. Para as árvores. Então, a gente economiza mais. A gente, o Banco Central, quando for fazendo, não precisa cortar árvores, sim só tirar um pedaço de dinheiro. Plantar mais árvores e muito mais. Isso, ó. Uma medidas pode ser plantar mais árvores, né? Se você está tirando da natureza, você tem que repor, tá? Então, uma atitude legal é essa, plantar mais árvores. Fala, Nathalie. Reduzir o número de folhas de um documento. Ao imprimir, Isso. usar a frente e verso do papel. Isso, muito bem também, muito bem. A gente pode, né, hoje em dia, a gente pode reduzir o consumo de papel, tá? Se a gente não tiver necessidade de imprimir determinada coisa, se a gente puder copiar ou anotar em algum lugar, né, para não ter essa produção de papel desnecessária, seria também uma atitude legal. Ou então, reutilizar o verso da folha. Ah, a gente tem uma folha que já está escrita na frente, mas tem o verso vago, a gente pode utilizar esse verso para um rascunho, né? Se for um trabalho, alguma coisa assim, não vai dar para reaproveitar.
Mas se for para um rascunho, a gente consegue reaproveitar esse verso, certo? Então, isso acaba a gente economizando, né, esse papel e não precisando produzir uma quantidade maior. Outra coisa também que a gente pode fazer é reciclar todo o papel que a gente utiliza. Já existem algumas empresas que fazem isso, tá? Esse processo de reciclagem. Vocês já foram naquela loja do shopping que é chamada de Calunga? Já foram lá? Sim. No shopping Sim, já. São Paulo tem. Já passei pé. Vende material escolar, já foram lá? Então, eles têm, todo início do ano, né, eles fazem uma campanha, uma promoção, que se você levar folhas do seu caderno usado, eles pesam a quantidade daquelas folhas, dos cadernos que você levou, e eles te dão desconto quando você vai comprar o seu caderno novo. Então, também é uma forma, depois eles pegam aquelas folhas e levam para uma indústria de reciclagem, para reciclar aquele papel. Então, também é uma maneira de ajudar. Então, existem algumas lojas, né, algumas empresas que se dedicam nessa campanha também, tá, de reciclagem. Então, a Calunga é uma loja que faz isso. Todo início do ano, ela faz essa promoção. Você pode levar folhas do seu caderno usado, aí eles pesam aquela pilha de folhas, vê quanto que dá, né? E aí é por quilo. Aí a quantidade eles te dão em desconto. Se tiver 2 quilos, 3 quilos, aí ele vai te dando o desconto relativo àquela quantidade que você levou. Então, Certo? Isso aí. Tem muitas folhas de caderno usado. Bom, Tá vendo que não falta nesse caso. folha de caderno usado. Bom, ó, agora eu vou conferindo a chamada de vocês e vou perguntando sobre o texto, se mais alguém tem o texto para me mostrar de programa de saúde. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu só parar aqui a gravação, para não ficar gravando essa parte, que essa parte não precisa. Concordo. Aí Sim. eu vou chamando. Oi.